Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Segredos da RH, o melhor canal para você se preparar para os processos seletivos. Eu sou o Márcio e hoje eu quero contar para vocês sobre as perguntas que apareceram para uma das maiores empresas, uma das empresas mais concorridas do Brasil. Eu vou te mostrar as 4 perguntas que eles fizeram e como você deve responder a cada uma delas. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal para você sempre receber os nossos vídeos em primeira mão e também para você já curtir esse vídeo. Isso é muito importante para a gente que está aqui criando conteúdo para vocês, trocando informação, compartilhando informação muito valiosa e de forma gratuita. Então, curte aqui o canal e não deixa de ir lá no nosso Instagram, Segredos do RH, que tem muito conteúdo. Mas vamos lá! Eu tenho vários alunos, eu faço muita mentoria, muita consultoria individual e um desses alunos me disse exatamente o que aconteceu dentro de uma entrevista. Na verdade, vários deles, quase todos eles contam para mim exatamente o passo a passo do que aconteceu, mas esse eu achei muito interessante e trouxe aqui para vocês. É de uma das maiores empresas do país e eles são muito rigorosos nas perguntas, nas respostas, porque o processo é extremamente concorrido. Milhares de pessoas se inscrevem nesse processo. Vamos lá. A primeira pergunta que eles fizeram é: conta uma situação que você usou da sua curiosidade. Curiosidade é uma das características mais importantes hoje dentro de um processo seletivo. Você precisa demonstrar essa característica. Por quê? Por que a curiosidade é importante? Porque a curiosidade mostra que você tem interesse principalmente em aprendizagem. Você quer aprender sobre mais do que somente a sua área, mais do que o básico que você precisa. Você pode mostrar uma característica, uma curiosidade, onde você, por exemplo, nessa resposta, você poderia falar de projetos acadêmicos que você participou, mesmo não sendo da sua área, para você aprender alguma coisa. Mas aí você pensa, mas eu vou contar qualquer coisa como curiosidade? Não, você tem que contar coisas que sejam interessantes para a empresa, para o recrutador que está te escutando, porque você sabe que você tem que vincular as suas respostas a características relacionadas à cultura da empresa e características do cargo, né, a área que você está concorrendo. Então você vai primeiro pensar, para onde eu estou concorrendo? Qual é a área? Como é que eu posso demonstrar curiosidade em alguma coisa que seja relevante para aquela área? E aí você pega e conta essa tua experiência. Beleza? Isso é uma forma de você contar sobre uma curiosidade. Isso é um exemplo que eu estou te dando, uma sugestão para você vincular com áreas diferentes que você possa ter aprendido. Ou projetos que você tinha em mente que você conseguiria desenvolver competências profissionais para você e que você, por exemplo, participou de um projeto numa empresa júnior, numa iniciação científica, numa liga acadêmica. Depende, mas você vai mostrar isso utilizando a sua curiosidade. Beleza? Segunda pergunta que apareceu e que é importantíssima. Eu estou baixando o olho que eu estou lendo aqui mesmo. Tá? Comenta uma situação em que você teve que mudar o seu ponto de vista. Caramba, mudar meu ponto de vista. E agora? O que eu conto para esses caras? Vamos lá. Independente do que você vá contar, você pode contar para eles uma situação baseada em algo que, por exemplo, você acreditava muito, só que quando você passou a vivenciar aquilo, o teu ponto de vista mudou. Vou te dar um exemplo muito básico de uma aluna minha que foi perfeita na análise dela. Ela estava concorrendo a estágio dessa empresa, né? E ela tinha uma experiência profissional curta antes de trabalhar com call center. Aí você pensa, pô, call center, coisa chata, né? Ficar ali ligando para a casa das pessoas, de repente para fazer uma cobrança, ou atendendo o telefonema das pessoas, né? Que querem fazer uma assinatura, alguma coisa do tipo. Beleza. O que ela pensou? Quando ela entrou, ela tinha um pré-conceito em relação àquilo de ser uma coisa chata, morosa, reclamações e tudo mais. Quando ela entrou e ela começou a perceber a reclamação das pessoas ou o pedido das pessoas, né, por determinado produto ou serviço, ela começou a entender o quanto ela poderia melhorar aquele atendimento. Ela começou a perceber o que aquelas pessoas necessitavam e começou a tocar mais nesses pontos quando ela fazia o atendimento. Então ela pegou e contou isso durante essa entrevista. Ela explicitou isso, né? Olha, eu já passei por um processo, por um
por um trabalho, né, por uma experiência profissional, onde eu entrei no call center, sinceramente, por conta do dinheiro, porque eu precisava na época para iniciar meu trabalho, começar a ganhar o meu próprio dinheiro. E eu tinha um preconceito de que aquilo ali seria uma coisa muito chata e que eu teria que aturar aquilo por conta da minha necessidade naquele momento. Mas eu comecei a perceber a necessidade das pessoas e eu comecei a estudar, pesquisar formas de entregar mais valor do que normalmente aquelas pessoas recebiam. E isso fez com que eu conseguisse, no exemplo dela, fazer mais vendas de assinatura. Então você começa a pensar, cara, eu tinha um ponto de vista relacionado a uma determinada coisa e o que eu mudei. E você finaliza contando o que você aprendeu daquilo, porque você contextualizou, você disse o que fez e você conta o resultado para você. Isso é importantíssimo. Por que é importante falar do resultado para você? O que você aprendeu no final? Porque você está se vendendo para a vaga. Você não está vendendo a ideia da situação. Você está vendendo o que você melhorou, o que você desenvolveu, porque é o que os recrutadores querem enxergar em você. Beleza, isso é importantíssimo. Pergunta 3. Conta uma situação que você assumiu o protagonismo de um projeto ou a liderança de um grupo. Então vamos lá. Quando você pensa em protagonismo, de estar à frente de algo, não necessariamente você tinha o cargo mais alto, você era o gestor, o gerente, mas que você pôde tomar a frente em relação a um projeto que você pode ter participado dele. Então, por exemplo, como é que você poderia contar isso? Mais uma vez, contexto, ação e resultado. Você contextualiza uma situação e na ação que é o ponto-chave, para você dizer, por exemplo, o momento que a equipe estava vivendo, estou dando só um exemplo, o momento que a equipe estava vivendo, as dificuldades encontradas e o que você fez para ultrapassar isso, para fazer com que aquilo ali desse certo. E aí, a partir do momento que você conta isso, você conta o que você desenvolveu, o que você aprendeu com aquilo. E você pode ter aprendido coisas, vamos lá, coisas mais genéricas, como desenvolveu a tua habilidade de planejar, de organizar, de criar controles e indicadores, dependendo do processo, de liderança, de comunicação, de negociação com fornecedores. São diversas as possibilidades que você teve. E aí você sempre tem que contar baseado, né, o resultado baseado em coisas que são interessantes para quem? Para você ou para o recrutador? Para o recrutador, claro. Então você precisa seguir essa linha de raciocínio quando for contar uma história. Tranquilo? E a última pergunta que eles fizeram, importantíssima, é: por que você quer trabalhar aqui? E aí todo mundo pensa. Muita gente responde, muita gente. Eu quero trabalhar nessa empresa porque ela é uma multinacional, porque ela vai me dar possibilidade de carreira, porque ela vai investir em mim, porque ela tem um salário bom, tem benefício. Isso tudo é para quem? Para você. Literalmente para você, de uma maneira muito atrelada a dinheiro. Então isso não é o mais importante. É dinheiro e status, né? Isso não é o mais importante. Quando eles perguntam isso, é para você falar sobre a essência daquela empresa. O motivo que fez com que despertasse o primeiro interesse, antes de você saber todos esses benefícios que ela poderia te dar. O real interesse de você fazer parte de uma empresa como aquela, de um projeto como aquele. E aí você precisa responder baseado nisso. Então você pode responder assim: olha, sinceramente, o que me chamou muito a atenção da empresa é porque vocês valorizam coisas que para mim são importantíssimas, são essenciais. O que me chamou a atenção na empresa foi isso. E aí você pode citar uns 2 ou 3 valores ali para complementar a sua resposta, né? Como, por exemplo, vocês valorizarem a diversidade dentro da empresa, a sustentabilidade, a qualidade, a ambição de serem líderes de mercado. E isso fez com que eu tivesse real interesse em me aprofundar, conhecer mais sobre a empresa e realmente me candidatar para eu poder desenvolver uma carreira aqui dentro. Então você dá uma resposta completa em cima da essência. E eu vou te falar que a maioria vai responder do primeiro jeito que eu falei. Porque é uma multinacional, porque tem benefícios, porque tem possibilidade de desenvolvimento. É claro que o recrutador sabe que isso também chama atenção e é óbvio que isso chamou a sua atenção. Mas só isso chamou a sua atenção? Então você poderia trabalhar em qualquer outro lugar que te oferecesse isso?
Então pensa, porque essa resposta vai fazer com que você salte na frente de vários candidatos. Beleza? Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para você, porque essas perguntas aparecem em vários processos seletivos. Então pega essas perguntas, responde, escreve uma resposta para cada uma delas. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha um conhecimento, um entendimento muito maior do que os recrutadores querem e você vai se destacar nas entrevistas. Beleza? Lembrando, isso foi um exemplo de uma aluna minha que trouxe de uma multinacional, uma empresa concorridíssima para mim. E essa aluna, mais uma vez, é uma que fez consultoria, mentoria dos Segredos da RH comigo, que é uma aula de 2 horas onde eu preparo em todos os aspectos os nossos alunos para passarem num processo seletivo. Eu ensino as nossas melhores estratégias, entendo exatamente o que a empresa quer e a forma de você contar a sua história em todas as etapas do processo seletivo. Então, se você também quer passar por essa experiência para impressionar os recrutadores, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem, manda um inbox para mim, que a gente vai conversar, vai trocar uma ideia e você não vai se arrepender. Beleza? Se esse vídeo foi muito legal, foi ótimo para você, foi muito útil, vem cá, dá aquele joinha, se inscreve no canal, vai lá no nosso Instagram. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.